rápido, tá? A questão das forças de sustentação, tem duas forças que atuam sobre um avião, duas forças básicas, né? Mais importantes na direção vertical. Sustentação e também tem o peso. E aí a gente pode calcular essas forças de acordo com esses princípios aqui. Aí eu mostrei que essa força de sustentação, quando a pressão embaixo é maior e a pressão no extradorso é menor, essa diferença vai gerar uma força de sustentação para cima, devido ao perfil desse aerofólio, ok? Aí tem o número de reinos que indica o regime de escoamento, comentei sobre o perfil aerodinâmico, alguns parâmetros assim, que são usados, né, algumas propriedades aí, né? Uma mais importante é a corda, né, que é uma linha reta entre o bordo de ataque e o bordo de fuga. Tá? Ângulo de ataque é o ângulo entre a linha de corda e a direção do vento. Tá? Isso influencia na força de sustentação. Então, quer dizer, eu quero dizer aqui que o ângulo de ataque, tá? Ele está relacionado a isso que eu acabei de falar, influencia na questão da sustentação, ok? Também um perfil, tá? Nós temos aí a forma geométrica, as dimensões, arqueamento, espessura, raio de bordo de ataque, tá? E as características aerodinâmicas são coeficiente de sustentação, coeficiente de arrasto, coeficiente de momento, posição do centro aerodinâmico e a eficiência aerodinâmica. A eficiência aerodinâmica é o coeficiente de sustentação sobre o coeficiente de arrasto. Tá? Isso aí que está relacionado com a força de sustentação sobre a força de arrasto. Tá? O coeficiente de sustentação, muitas vezes é medido num túnel de vento, tá? E ele é função do modelo do perfil, do número de reinos e do ângulo de ataque. Okay? O coeficiente de arrasto também, tá? É a mesma ideia do coeficiente de sustentação. E aqui nós temos o perfil NACA 6412, nós temos aqui o coeficiente de sustentação do perfil em função do ângulo de ataque alfa. E aqui o coeficiente de arrasto em função do ângulo de ataque alfa. Tá? Então, dá a impressão que o maior coeficiente de sustentação é aqui para o ângulo de ataque de 13 graus, né? Que ele vale 1,8. Tá? Mas o interessante é que quando a gente divide o CL por CD, tá? Nós vamos ter que o maior coeficiente de sustentação, a maior razão vai dar no ângulo de 5, 6 graus. Tá? Então você tem a maior sustentação por menor arrasto. Tá? E esse outro gráfico aqui do lado esquerdo, do lado direito, quer dizer, é o coeficiente de momento, tá? O que faz a asa girar em torno de um eixo. Aqui está como se calcula, esse A0 é o coeficiente angular da reta do CL, tá bom? Né? Bem simples mesmo, calcular. O M0 é o coeficiente angular da curva do CM, né, que é do coeficiente de momento. E aí a determinação do centro aerodinâmico, esse AC aqui, tá, o XAC sobre a corda é menos o coeficiente angular do coeficiente de momento, né, sobre o coeficiente angular do coeficiente de sustentação. Tá? É simples assim. Para que ele serve? Né? É o ponto no qual, tá, o momento que atua num perfil independe do ângulo de ataque. Tá? Isso serve para manter estabilidade de voo. Bom, aqui tem a questão da asa, né, que nós temos aqui borda de ataque, esse aqui do lado esquerdo, do lado direito bordo de fuga. O perfil é a própria nervura e as longarinas são essas estruturas ao longo da asa. Tá? O negócio da asa aqui nós temos a linha do centro de gravidade, uma asa que é trapezoidal, nós temos a corda na raiz e a corda na ponta, ok? E nós temos a corda média da asa. Tá? Tem como calcular essa corda média. O outro termo que é usado é alongamento, tá? O AR, que é a envergadura sobre a corda média. Mas para a asa de área variável, esse alongamento é o B ao quadrado sobre o S, né? Que é a envergadura ao quadrado dividido pela área da asa. Aqui estão dois aviões de baixo alongamento,
esse da esquerda, e da direita com alto alongamento, com planador no caso. Tá? Relação de afilamento lambda, o valor da corda, na verdade que está trocada, né? Da raiz sobre na ponta. Tá? Aqui nós temos o valor da corda média, tá? Que é dado por esse cálculo aqui, ok? E aqui o valor do C barra da corda média é aqui o Y barra, né? A distância, que essa distância Y barra é a distância aqui, onde começa a asa, até o lugar onde ela se encontra a corda média. Tá? E agora uma coisa interessante, né? Nós temos os coeficientes relativos ao perfil e os coeficientes relativos à asa. Quando eles são minúsculos, está relativo ao perfil, coeficiente de sustentação, coeficiente de arrasto, coeficiente de momento. Quando eles são maiúsculos, eles estão relativos à asa, coeficiente de sustentação, coeficiente de arrasto, coeficiente de momento. Tá? Não é a mesma coisa. Bom? Geralmente, os coeficientes relativos à asa são menores que os coeficientes relativos ao perfil. Tá? Daqui a pouco eu explico aqui. E aqui nós temos as equações características da asa. A força de sustentação é meio de ρv ao quadrado vezes a área da asa, área plana, vezes o CL. A força de arrasto, meio de ρv ao quadrado vezes S vezes o coeficiente de arrasto. E o momento é meio de ρv ao quadrado vezes S vezes o C barra vezes o CM. Tá? E aí o coeficiente de sustentação em asas finitas. Tá? Isso aqui que está escrito aqui eu vou comentando aqui com as figuras. Tá? Nós vamos ter o desvio do escoamento, né? Tanto o up wash como o down wash. Tá? Então nós temos essa variação. Opa, fiz errado. E além disso, devido à diferença de pressão entre o intradorso e o extradorso, vão ocorrer vórtices do escoamento que ele vai passar da parte inferior para a parte superior. Tá? Então ele vai ocorrer isso devido a essa da asa ser finita. Tá? E às vezes acontece alguns vórtices também na asa no final dela. Tá? Então vai acontecer esse escoamento aqui. Tá? Isso aqui está relacionado com arrasto na aeronave. Tá? E descolamento também, né, um pouco da camada limite, né, que é qual acontece aqui que quebra. Tá? Aqui estou mostrando os vórtices de ponta, né, em dois aviões. Okay? Uma maneira de resolver isso, diminuir esse vórtice é colocar esses inguiletes. Tá? O escoamento ele continua aqui, tá? Mas você vai ter uns vórtices menores. Tá? Então isso vai ocasionar um arrasto menor. Tá bom? Aqui tem a explicação em relação ao ângulo de ataque, em relação ao devido à diferença de pressão. Tá? Então temos esses detalhes aí. Daqui a pouco eu comento mais algumas coisas. Tá? Bom, além disso, nós temos uma velocidade finita. Tá? Quando a gente tem um ângulo entre a velocidade que ocorre do vento, tá? E a questão do ângulo do perfil. Tá bom? Então, quer dizer, quando isso acontece, tá? Nós temos o vento relativo local, tá? E o ângulo efetivo aí do perfil. Tá? Se não houver esse ângulo aqui, essa inclinação, né, que vai aparecer essa componente W aqui, que é devido àquele up wash lá, né, down wash, tá? Aí não existiria esse alfa induzido aqui, tá bom? E aí, né, quando a gente falou que tinha os coeficientes do perfil e da asa, os coeficientes de sustentação da asa são menores que o coeficiente de perfil, tá? Porque existe esse arrasto induzido, tá? Que ocorre numa asa de tamanho finito. O perfil não, o perfil ele só é bidimensional, tá? A asa é tridimensional. Tá? E aí tem a teoria de Planck, né? Para alongamento maior ou igual a 4, que relaciona o CL em função do alfa da asa, que é função do CL em função do alfa do perfil. Tá bom?
Então, nós temos essa equação aqui que relaciona o coeficiente angular da asa em função dos outros parâmetros aqui. Tá? E aí, esse AR é o alongamento, esse E é a eficiência da envergadura, e essa eficiência da envergadura está relacionado com o fator desse delta, que é o fator de arrasto induzido. Tá? E também está relacionado com a relação de afilamento. Tá? Aquele lambda. E aqui está a relação de afilamento. Tá? E aqui o AR, que é o alongamento. Então, é aqui que a gente calcula aquele delta. Tá? Só um detalhe, né? Só uma falha, aquela relação de afilamento, é o comprimento da corda na ponta sobre o comprimento da corda na raiz. Lá está invertido. Tá? Depois eu arrumo, então, para eu mandar os slides. E aí, aqui é o valor do coeficiente angular da asa com baixo alongamento, a R menor que 4. Tá? Então, é essa forma aqui direta. Então, aqui está aqui tem um outro conceito que é o stall. Tá? É quando o ângulo de ataque aqui ele é zero, é que ele vai aumentando até que ocorre o deslocamento da camada limite. Quando ocorre esse deslocamento, a asa cai, tá? O avião cai. Aí tem que mergulhar para pegar a sustentação novamente. Então, não tem o que fazer. Tá? Então, aqui fala que às vezes o avião estolou, né? Ou seja, perdeu sustentação. Tá? Aqui nós temos a curva de sustentação. Né? O importante é que esse escoamento esteja colado, tá? No perfil. Quando ele começa a descolar, né? Fala que a asa está estolada. Tá? Então, existe esse CL máximo aqui. E aí, ó, a velocidade de stall é quando a gente tem esse CL máximo, então a velocidade de stall é 2 vezes L sobre ρ vezes S vezes CL máximo. Um detalhe, né? Bom, depois eu comento. Bom, já vou comentar agora. Num voo plano, tá? E essa sustentação é igual ao peso. Então é só substituir o L pelo peso da aeronave. Aqui, se puderem, assistam esse vídeo que vai passar sobre essas figuras aí. Tá? A questão o que acontece com o perfil, com o escoamento, com as linhas de corrente, em função do ângulo de ataque, em função de colocar mais um perfil na frente, atrás, tá? Então tem esses detalhes aí. E aí nós falamos da sustentação, nós temos o arrasto em aeronaves. Essa força de arrasto é devido às pressões e tensões desses elementos. Tensão desses elementos. As pressões é devido à variação da geometria do perfil. Tanto é que em placa plana não tem o arrasto devido às pressões. E as tensões desses elementos é devido à viscosidade do fluido. Tá? Placa plana só tem esse último termo aqui. Tá? Nas figuras, nos objetos que tem mudança de geometria, cilindro, esfera, os perfis aerodinâmicos, tá? Existem essas duas componentes. E a estimativa da força de arrasto está relacionada a algumas incertezas. Tá bom? E aí nós temos o ciclo de arrasto. Tá? Já vou comentar aqui embaixo, não vou ficar mostrando aqui não. Tá? Nós temos que o arrasto total é igual ao arrasto induzido mais o arrasto parasita. O arrasto induzido ele varia com a velocidade da aeronave, então ele está relacionado com o coeficiente de sustentação. O arrasto parasita não, ele é constante. O arrasto parasita é o arrasto total menos o arrasto induzido. O arrasto parasita, por exemplo, ele é o arrasto da fuselagem, entendeu? Do trem de pouso, da hélice, do motor, né, quando ele está exposto. Então, é tudo isso. E aí o cálculo do arrasto induzido é dado por essa fórmula. Tá? Esse AR é o B ao quadrado sobre S. Tá? O AR é o alongamento e E0 é a eficiência de arrasto induzido, que representa a eficiência da aeronave. Tá? E o cálculo do arrasto parasita, tá? Ele é o meio de ρ ao quadrado vezes o coeficiente vezes o S, né? Que é a área do JS no componente do avião. Isso aqui é complicadíssimo de fazer. Tá? E aí a gente usa um termo, um substituto. Tá? Assim,
uma outra forma que dá um erro aproximado de 4%. Tá? Esse S, o ET, é a área molhada do avião, e S é a área da asa, e CF é o coeficiente de atrito para cada situação. E aí nós temos o coeficiente de atrito para os casos subsônicos, por exemplo, para a aeronave leve monomotor, que é o caso do aerodesign, o coeficiente de atrito é 0,055. E aí nós temos a polar de arrasto, que é o coeficiente de sustentação em função do coeficiente de arrasto. Tá? Eu já comento alguns detalhes. Então nós temos aqui o arrasto tal, que eu já comentei em slides anteriores, que é o arrasto parasita, mais o arrasto induzido, mais o arrasto de onda. Tá? O arrasto de onda ele só existe em escoamentos transônicos ou supersônicos. Tá bom? Então, esse CD é o CD0 mais o CDI. CD0 é o arrasto parasita, CD é o arrasto induzido. Tá? O arrasto induzido é variável, que é essa forma aqui, e esse K é 1 sobre π E0, que é constante. Tá? Então, por isso que está aqui, CD igual a CD0 mais K de CL ao quadrado. Então, percebe que aqui é uma função de segundo grau. Tá? E aqui nós temos a equação do CD em função do CL. Okay? Mas em termos gráficos, tá? Já eu comento, tá? Aquela eficiência de Oswald, tá? Que segundo Anderson, é 0,75 vezes a eficiência do perfil, tá bom? Opa! E essa eficiência da envergadura aí, né? Ou na verdade da envergadura, tá 1 sobre 1 mais delta, que aí está em aquelas equações lá. Aqui tá certo, lambda CT sobre CR, tá bom? Lá que eu tinha confundido. E aqui nós temos o gráfico apolar de arrasto, CL em função de CD. Percebam que a equação é CD em função de CL, mas aqui é CL em função de CD. Tá? Aqui temos essa distância aqui, inicial, sempre vai existir, quanto menor ela for, melhor. Então, esse aqui é o arrasto parasita. E depois nós temos aí essa outra parcela do arrasto induzido. Tá? E aí existe uma relação direta entre a aerodinâmica, né, que são esses coeficientes de arrasto, de são em função do desempenho. Quanto melhor for essa questão dos cálculos desses coeficientes, né, de forma que aumente o coeficiente de sustentação e diminui o coeficiente de arrasto, melhor vai ser o desempenho da aeronave. Tá? Isso parece meio óbvio. Né? Acho que máxima eficiência aerodinâmica. Tá? Então, existe um ponto aí da curva da polar de arrasto, tá? Que o CL sobre CD vai ser um máximo. Tá? Então, isso aqui está relacionado com as forças de sustentação sobre a força de arrasto, que vai ser máximo. E nisso, isso vai induzir uma eficiência máxima. Tá? Então, ó, o CL sobre CD máximo ocorrerá em uma reta tangente à curva, partindo da origem dos eixos cartesianos. Então, está aqui, ó. Então, a gente pega aqui a gente tem a polar de arrasto, essa azul, e a gente traça uma reta tangente, a gente vai determinar um CL asterisco e um CD asterisco. Mas não precisa toda hora ficar traçando tangente à reta. Tem como determinar isso aqui do ponto de vista da geometria analítica, digamos assim, ou do cálculo diferencial. Esse CL asterisco é raiz quadrada de CD0 sobre K. E aí você vai ter o CL asterisco, e aí você calcula o CD asterisco, que é o CD0 mais K CL ao quadrado, CL asterisco quadrado. E aí a eficiência máxima vai ser o CL asterisco sobre o CD asterisco. Tá? É aí que nós vamos ter, e aí ó, o ângulo de ataque que determina a máxima eficiência do avião. Tá? Vai ser em função, já que o CL está em função do ângulo de ataque, então você vai ter isso em função do ângulo de ataque. E aí, ó, desempenho do voo em uma condição de equilíbrio, tá? Nós temos o avião aqui, a sustentação vai ser igual ao peso, e a tração, né, disponível da hélice vai ser igual ao arrasto, e esse arrasto vai ser a tração requerida, tá bom? Então, ó, nós temos aqui sustentação é igual ao peso, foi o que eu falei lá atrás, né, L igual ao W, que é igual a isso aqui, e o arrasto é igual à tração, tá bom? Nem sempre a tração disponível é igual à tração requerida, tá? Mas isso é o que se requer para que a tração que tenha disponível vença
o arrasto. Tá? Se a tração disponível não for maior que a tração requerida, o avião não levanta voo. Tem jeito. E o que a gente faz? Né? Tração disponível e tração requerida. Ó, tração disponível representa o quanto de empuxo a hélice é capaz de fornecer para o avião. Tração requerida é a tração que o avião necessitará para voar. Então, o que a gente vai fazer? Vai dividir a equação da tração requerida sobre a outra equação lá, que é a equação do horizontal com a vertical. Tá? E quando a gente divide uma pela outra, a gente vai ter que tração requerida sobre W é igual ao coeficiente de arrasto sobre o coeficiente de sustentação. Então, a tração requerida vai ser igual ao peso que divide o CL sobre o CD. Então, dessa maneira que a gente obtém a tração requerida. Mas para isso a gente precisa do CL, precisa do CD, tá? Então a gente precisa desses valores aí. Tá? Então, ó, equações a serem resolvidas. Primeiro, a gente precisa saber qual a velocidade do nosso avião. 2. Calcular o coeficiente de sustentação, adotar uma densidade do ar e adotar uma área de asa. Adotar, nós vamos ter que saber mais ou menos como vai ser o nosso avião. 3. Determinar a polar de arrasto, CD em função do CL. 4. CL sobre CD, calcular a eficiência aerodinâmica. E 5. Com o peso W e com a eficiência aerodinâmica, determinar a tração requerida. Desse jeito que a gente calcula. Tá bom? E aí nós temos aqui a tração em função da velocidade do avião. Então, esse aqui em vermelho é a tração disponível. Tá? Essa tração disponível é determinada através de experimento ou através de uma... quando você faz uma tração estática, o cálculo de uma tração estática, calcula através de um ajuste de curva, tá? de uma curva já que existe para poder calcular. Tá? E essa em azul é a tração requerida. Então, conforme a velocidade vai aumentando, a tração disponível vai diminuindo, tá? Porque existe uma exigência maior. E a tração requerida passa por um ponto de mínimo, depois ela vai aumentando novamente. Então, o ponto 1 é a velocidade mínima teórica, e a velocidade V2 é a velocidade máxima teórica. E essa velocidade mínima, ponto 1, geralmente ela é menor que a velocidade de stall. Tá? E existe um ponto aqui, que uma velocidade mínima aqui, é a velocidade onde vai ter a tração requerida mínima. Tá? Essa velocidade está relacionada com o alcance máximo da aeronave. Tá bom? E só lembrando que a velocidade de voo vai ter que estar entre a velocidade de stall e a velocidade de V2. Tá bom? Isso tem nos aviões, tem às vezes alcance, autonomia. Então, potência disponível, ela é fornecida pelo motor. Tá? Ou muitas vezes o que é fornecido é a tração disponível. Tá? E aí potência disponível é tração disponível vezes velocidade. E potência requerida é tração requerida vezes velocidade. E aqui nós temos a curva da potência disponível e a curva da potência requerida. Elas são um pouquinho diferentes da tração. Tá? E nós temos aí também a velocidade mínima, a velocidade stall, a velocidade onde a potência requerida é mínima, tá? E essa velocidade da potência requerida mínima é menor que a velocidade da tração requerida mínima. E aqui está relacionado com a autonomia do avião. Tá? Já explico essas duas diferenças. Então, ó, potência requerida é tração requerida vezes velocidade, tração requerida é W sobre CL sobre CD, então a potência requerida é W sobre CL sobre CD vezes V. Igualando a curva de sustentação, tá? L é igual a W, que é igual ao meio de V ao quadrado vezes S vezes CL. E aí o V é a raiz quadrada de 2W sobre Rho vezes S vezes CL. Tá? Igualando essas equações aqui, a potência requerida é 2W ao cubo sobre R vezes S, tudo isso aqui dando a raiz quadrada, vezes 1 sobre CL elevado a 3,5 sobre CD. Tá? Tudo isso aqui já está pronto aí para vocês. Tá? E aqui, ó, o máximo alcance ocorre na velocidade de tração requerida mínima, ou seja, é o máximo que ele voa, a distância, tá? Sem precisar trocar o combustível. Então,
relacionado com esse CL sobre CD máximo. E a máxima autonomia ocorre na velocidade de potência requerida mínima. O que é máxima autonomia? É o quanto ele consegue voar, tá? Quanto tempo ele consegue se manter em voo sem precisar completar o tanque novamente, tá bom? E já está relacionado com CL elevado a 3 vezes sobre CD quando ele for máximo. E quando que isso aqui é máximo? Quando o coeficiente parasita, esse CD0, ele vale 1/3 do coeficiente de arrasto induzido, tá? Isso aqui é demonstrável também, tá? Matematicamente falando, tá bom? E aí, ó, tá aqui, ó, velocidade máxima alcance, tá? Maior que a velocidade máxima autonomia, tá? Ó, velocidade máxima alcance, maior distância, né? Num determinado intervalo de tempo, mas vai ter o maior consumo de combustível. Velocidade máxima autonomia, consome menos combustível, tempo maior de voo. Tá tudo aqui a diferença entre um e o outro, tá? Então até em cores diferentes para saber diferenciar, ok? Eu sei que é muita coisa, né? Realmente no começo dá um certo nó de tentar entender tudo isso. E aqui tem o desempenho com a variação da altitude, tração disponível com a altitude. Porque conforme a altitude vai aumentando, a densidade vai diminuindo, né, porque o ar vai ficando mais rarefeito. E todo avião tem um teto. Tá? Por exemplo, os grandes aviões, né, esses aviões, às vezes eles voam no máximo a 13 km de altitude. Já os aviões menores, eles às vezes não passam de 5.000 metros, por exemplo. Tá? Então tem isso, eu deveria até, aqui não tem, mas no curso que eu dou de introdução à engenharia aeronáutica tem, eu mostro isso para os alunos. Tá? Aqui eu só estou fazendo um resumo das coisas, mas a gente pode até ver, se quiser eu mostro depois para vocês. Mas ó, a tração disponível com a altitude, a tração disponível é igual a tração disponível ao nível do mar vezes a densidade numa determinada altitude dividido pela densidade ao nível do mar. E a tração requerida é a tração requerida numa determinada altitude, que é igual a W sobre o coeficiente de sustentação dividido pelo coeficiente de arrasto numa determinada altitude. Tá? Aqui não adianta fazer TRH fazer igual esse aqui, ó, do de cima, tá? Não é a mesma coisa. Coeficiente de sustentação com altitude, o CLH. O que vai mudar é o ρh aqui, ó, tá vendo? Porque o peso não muda, a área não muda e a velocidade não vai mudar. Então você vai precisar do coeficiente de sustentação, o CLH maior, tá bom? Se o CLH vai ser maior, o CADH vai ser maior. Então você vai precisar de uma tração requerida também maior. E aqui, ó, coeficiente de arrasto com altitude. O CDH é o CD0 mais K vezes CLH ao quadrado, tá? Já que esse CLH tem como calcular. A potência disponível é a tração disponível calculada no slide anterior vezes a velocidade. E aí a potência requerida com a altitude e a tração requerida com a altitude vezes a velocidade.